Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa matéria de direito penal. Estamos na teoria geral do delito, fato típico. Estamos falando do elemento normativo da conduta do tipo penal, que é a culpa. Estamos falando do crime culposo. Dos 10 itens que nós temos que trabalhar, dos 10 tópicos do crime culposo, a gente entra agora no número 4. E eu posso dizer para vocês que esse número 4 é um dos tópicos mais importantes de todos. Se nós dominarmos bem esse tópico 4, nós estamos muito bem preparados para uma questão de prova que envolva a estrutura do tipo penal culposo. Estamos falando dos elementos do crime culposo. Elementos do crime culposo. Esses elementos, eles vão estar incluídos, pelo menos a sua maioria, naquele conceito que eu coloquei anteriormente para vocês. Então vamos começar trabalhando eles. Ao todo são 7 elementos, certo? Primeiro deles, letra A, conduta voluntária. Conduta voluntária, certo? Percebam, meus amigos, algumas coisas sobre a conduta voluntária. Conduta, todo crime tem, concordam comigo? Todo crime tem conduta. Lembrando que conduta é o que, meus amigos? É a exteriorização de uma vontade. Então, não há dúvida que no crime culposo vai existir aquilo que a gente chama, obviamente, de vontade. Eu sei que muita gente então pensa assim, mas professor, se tem vontade, não seria dolo? Não. Sabem por quê, pessoal? Porque nos crimes culposos, a vontade, ela se limita à conduta. Ou seja, é óbvio que não há vontade no resultado. Se tivesse vontade no resultado, com certeza o crime seria doloso. Mas não há vontade no resultado. Só há, meus amigos, vontade na conduta. Certo? Lembrando que essa conduta voluntária, ela pode ser por ação, e ela pode ser também por omissão. Por exemplo, a mãe, ela coloca o filho recém-nascido para se aquecer próximo de uma fogueira. Isso é uma ação. E o filho morre queimado. Que situação, né? Vejam, nós tivemos aqui uma vontade de agir. Essa vontade está limitada à conduta, ao fazer. Se deram conta? Ai, não tinha vontade no resultado? Claro que não. Se tivesse vontade no resultado morte, o crime seria doloso, homicídio doloso.
Omissão. Vamos pegar essa mesma mãe. Essa mãe acaba dormindo demais e não medica o filho e o filho vem a morrer. Vejam que agora, pela omissão, ocorreu a morte. Homicídio culposo também. Nos dois casos, a gente teve uma vontade na conduta, mas não no resultado. Tanto na forma da ação, quanto na forma da omissão. E eu não sei se perceberam, mas essa ação ou omissão, amigos, essa conduta, ela é penalmente lícita ou quando ilícita, não se destina, obviamente, à produção do resultado que gerou. Por exemplo, tá? O fato da mãe colocar a criança próxima de uma fogueira para se aquecer. Isso é penalmente relevante? Isso é um comportamento ilícito? Não. Penalmente é um comportamento lícito, legítimo. Perceberam? Só que às vezes até ilícito é, mas não se destina à produção daquele resultado naturalístico que aconteceu. Por exemplo, vamos pegar lá do Código de Trânsito, dirigir em alta velocidade próximo de uma escola. Isso por si só já é crime lá do Código de Trânsito. Existe a vontade na conduta. E se atropelar e matar uma pessoa? Vejam, penalmente já é ilícito o comportamento. Só que ele não estava destinado a produzir aquele resultado morte. Se estivesse destinado a produzir aquele resultado morte, o crime seria doloso, intencional. Então, o recado importante nesse primeiro elemento, pessoal, vontade, ela está limitada à conduta. Se estivesse no resultado, era dolo. Pode ser por ação, pode ser por omissão. Penalmente, essa conduta é lícita, mas gera um desvalor de resultado, ou ilícita, mas não está destinada a produzir aquele resultado que ocorreu. Muito bem. Foi a letra A. Vamos para a letra B. Violação do dever objetivo de cuidado. Violação do dever objetivo de cuidado. Ou seja, amigos, o sujeito que comete um crime culposo, ele vai ter um comportamento diferente do comportamento daquele sujeito que não comete crime nenhum. O comportamento é diferente. Como o nome diz aqui, violação do dever objetivo de cuidado. O sujeito vai ferir o dever de zelo, vai ferir o dever de cuidado. E o direito penal brasileiro, ele elenca 3 formas possíveis de ferir esse dever objetivo de cuidado. É objetivo por quê, pessoal? Porque o juiz vai ter que analisar no caso concreto se essa quebra de zelo aconteceu ou não.
Ao todo são 3. Pode ser por imprudência, pode ser por negligência e pode ser por imperícia. Tanto que quando nós vamos para o Código Penal, é exatamente essas as formas que estão lá no artigo 18, inciso 2. Venham comigo. Artigo 18, inciso 2, vamos ver o que ele diz. Vamos nele. Disse o crime, doloso já foi, está aqui. Crime culposo. Culposo, quando a gente deu causa ou resultado, aqui está a violação do dever objetivo de cuidado. Imprudência, negligência e imperícia. Comportamentos diferentes que aquele homem mediano cometeria. Agora, o que é cada um deles, né? O que é imprudência? O que é a negligência? O que é a imperícia? A imprudência, ela costuma ser chamada, meus amigos, de forma positiva da culpa. Forma positiva da culpa. Também conhecida como inagendo. Forma positiva da culpa. Ela sempre é paralela à ação do agente. Sempre vai estar paralela à ação do agente. O indivíduo está praticando um ato normal, até que em um determinado momento surge a imprudência. A imprudência acaba surgindo. Exemplo. O sujeito está dirigindo seu veículo, daqui a pouco ele decide então aumentar e ultrapassar o limite de velocidade. Percebam, a sua imprudência ocorre concomitantemente à sua ação. Quanto mais ele pratica, mais enfática fica a imprudência. Se deram conta desse detalhe? Isso é o que nós chamamos de imprudência. É essa forma positiva. Certo? É fazer algo que aquilo que a gente chama de homem médio, prudente, não faria. Ele não andaria, não dirigiria em alta velocidade. A negligência é exatamente o contrário. A gente chama a negligência de uma inação. Ou seja, é a forma negativa da culpa. Omitendo. Omitendo. Agora, pessoal, percebam, ela ocorre previamente ao início da conduta. Ela não é paralela como é a imprudência.
Então, por exemplo, aquele caso da mãe que dormiu e não medicou o filho e ele morreu, vejam que aquela conduta é uma negligência. A mãe negligenciou os cuidados, é anterior à sua vontade, ao seu comportamento. O sujeito que não verifica os freios do carro e acaba gerando a morte de alguém, isso é uma negligência por não zelar pelo bom funcionamento do seu veículo, porque ocorreu anteriormente ao início da conduta. De regra geral, a imprudência e a negligência, elas não caracterizam, pessoal, nenhum peso maior ou menor para o crime culposo. Mas nós temos uma terceira, que é a imperícia. A imperícia, meus amigos, ela também é conhecida como culpa profissional. Aqui está. Culpa profissional. Por que leva esse nome, culpa profissional? Eu já vou dizer a vocês, mas antes eu apenas vou trocar a bateria. Já volto.